Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres, empreendedora, sou empreendedora na área da educação, sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir, gente? Porque é mais leve assim como a vida deve ser. Agora é meio-dia. E estamos aqui com a doutora Priscila, daqui a pouco eu vou falar com ela, e a gente vai falar sobre um tema muito importante para nós mulheres, tá? Que é empoderando mulheres empreendedoras. Cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. Então, fique aí para você saber quais são as prevenções, quais são os cuidados com a saúde da mulher que você deve ter. E antes disso, eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está nos ouvindo, as nossas ouvintes de São Paulo, capital, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, São Borja, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Paulista, Pernambuco, Pão de Açúcar, Alagoas, Nova Lima, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Várzea Grande, Mato Grosso, e todo esse pessoal que está aqui, com certeza vai entrar mais, porque sempre tem gente aqui querendo saber das novidades e tudo voltado aqui para mulheres empreendedoras, porque as mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Então, hoje aqui estou com a doutora Priscila de Almeida Barbosa. Doutora Priscila é médica formada pela USP, ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva pelo Hospital da Beneficência Portuguesa e certificada pela Sociedade Americana de Laparoscopia Ginecológica. Tudo bem, doutora? Como você está? Olá, tudo bem, Fabi? Um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada aí pelo convite. Ai, que bom, eu que fico feliz porque isso é um tema muito importante, né? As empreendedoras, muitas vezes a gente está naquele foco, naquela correria de crescer, porque eu tenho que faturar, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que fazer processo. Muitas vezes ela acaba esquecendo do maior patrimônio que é a saúde, né? Ou seja, que é ela mesma. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sim, muito importante. Exatamente. E você, mulher que está nos ouvindo, se tiver dúvidas, sugestões, anota o número, DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Então, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, quiser mandar um alô, não deixe de mandar a mensagem aqui no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar com a doutora Priscila. Mas antes de tudo, doutora, eu sempre pergunto assim para as minhas convidadas, né? Porque em sua maioria são empreendedoras, são mulheres que realmente estão aí fazendo as coisas acontecer. E eu queria perguntar para você, primeiramente, né? O que é para você empreender? Bem, eu estou aí no começo dessa jornada que é o empreendedorismo, né? É uma coisa bem complexa, bem difícil, mas que faz parte já da minha vida. Uhum. Eu sou médica e eu falo, na medicina a gente não aprende nada de empreendedorismo. Nada, nada, nada. A formação inteira é para cuidar de gente, fazer procedimento, fazer a sua parte assistencial mesmo, mas gerenciamento, empreendedorismo, zero. Então, para mim, chegar aqui nessa fase de empreendedora foi quando eu fui buscar um maior equilíbrio na minha vida, né? Legal. A gente trabalha muito para os outros, né? E a gente tem que trabalhar da forma como aquela empresa, aquele serviço, ele vai te proporcionar e te exigir. E aí, quando eu comecei aí nessa área de empreender mesmo sozinha, então foi onde eu consegui encontrar um equilíbrio maior para a minha vida, além de fazer bem o meu trabalho, né? Ah, que legal. E me diz aí, quais são os maiores desafios de ser empreendedora? Nossa, existem inúmeros, né? muitos desafios mesmo. Mas acho que nessa fase é essa função gerencial, né? Sim, eu aprendi muito a desenvolver a minha função, como médica, como pessoa que está na assistência direta com o paciente. Mas a função gerencial, ela realmente é um desafio, né? Que a gente tem que estudar muito, se aperfeiçoar a cada momento. Então, essa função realmente eu ainda estou trilhando. Ah, que legal. Realmente, empreender, eu falo, empreender para mim é sinônimo de liberdade, né? Mas é claro que a gente tem que trilhar essa jornada, bem como você disse, porque são muitas coisas que você precisa aprender, né? Então, assim, cada dia é algo novo,
Mas é claro que a gente sabe que a gente está crescendo, a gente está evoluindo, e com certeza a gente vai atingir aquilo que a gente quer, né? Com certeza. Bom, então vamos entrar então nesse bate-papo sobre esses cuidados com a saúde e prevenção de doenças relacionadas à mulher, né? Porque a mulher, ela tem ali, com certeza, muito mais coisas que a gente precisa cuidar, né? E muitas vezes a mulher, ela acaba deixando de lado. E aí, de repente, quando ela descobre coisas ali, o negócio já está num estágio, de repente, maior e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, quais são os cuidados básicos, assim, que toda mulher deve ter e manter para manter uma boa saúde ginecológica, né? Pensando já que esse é um dos pontos que até a gente vai em médicos, vocês sempre falam, né? Olha, você tem que fazer prevenção, tem que pelo menos 2 vezes ao ano e tudo mais. E como é que seriam esses cuidados básicos? Sim. Bem, a saúde da mulher, ela é complexa, mas, na verdade, a gente tem que cuidar não só da saúde ginecológica, como da saúde em geral, né? Uhum. Ter uma máquina que não funciona bem, que o corpo é a nossa máquina, você não vai desempenhar bem suas funções e nem nada. Então, eu sempre foco aí no cuidado geral da mulher, né? Uhum. Muitas mulheres acabam procurando o ginecologista como único médico por muito tempo. Sim, sim. Então, a gente tem que focar em todos os pilares que são importantes para a saúde, né? Uhum. Desde a nossa alimentação, nossa atividade física, cuidados com doenças que a gente já possa ter e que precisam de tratamento e acompanhamento, né? E passar no ginecologista uma vez no ano, pelo menos, né? E a segunda, com retorno, pelo menos, com os exames, faz parte também de um bom cuidado aí com a saúde, porque é onde você vai conseguir fazer uma avaliação completa e, além disso, os exames que são ditos rastreamentos, exames que são necessários para a gente identificar doenças em formas iniciais, doenças que às vezes a gente não está sentindo nada, não são visíveis, não são palpáveis, mas elas podem estar ali começando a se desenvolver. E se a gente cuida desde o começo, a chance de ir muito bem depois é muito maior, né? Então, eu acho que cuidar dos nossos hábitos de vida e fazer essa rotina dos exames que são necessários para a prevenção de doenças é o fundamental. Certo, porque existem as doenças silenciosas, né? Ou seja, é essa daí que, se você não vai com regularidade, aí Mas deixa eu te perguntar, doutora, qual que seria, assim, pensando em, eu preciso ir na ginecologista, quantas vezes no ano, seria interessante, assim, para a mulher, para ela cuidar bem e tal? Como seria isso? Sim. Uma pessoa que não tem nenhuma queixa específica, tá tudo bem, né? Eu diria que pelo menos uma vez ao ano, e aí vão ser solicitados alguns exames que precisam de algum tempo para realizar ou ficarem prontos, e aí você vai voltar no retorno para conversar e discutir esses resultados. Mas esse seria o básico de uma mulher que não tem nenhuma queixa específica, que vai realmente para fazer a sua rotina e deixar tudo em dia. Em relação às orientações de cuidado e prevenção de doenças, em relação principalmente ao câncer de mama, que é algo assim que as mulheres elas têm que fazer essa avaliação, né, todos os anos e tal. E como seriam essas orientações em relação a isso? Sim, o câncer de mama, ele é um câncer importantíssimo nas mulheres, porque é o câncer que mais mata mulheres aí no mundo e no Brasil também, né? Então, o câncer de mama, se eu tivesse uma palavra só para falar, é mamografia, né? A mamografia é aquele exame de rotina, de rastreio, que não pode deixar de ser feito por nenhuma mulher acima dos 40 anos, né? Então, as sociedades recomendam que ele seja feito anualmente, após os 40 anos de idade, para todas as mulheres. Porque ele é o único exame que foi capaz de prever lesões bem iniciais do câncer de mama, e quando a gente descobre essas lesões muito iniciais, 90% a gente consegue ter cura desses cânceres. Entendi. Ele é o mais importante aí. Isso é bem legal quando você tocou essa questão da mamografia. Então, mamografia, mulheres acima de 40, que já tiver 40, já precisaria fazer. E abaixo de 40, seria necessário fazer mamografia, assim, por prevenção, por alguma coisa do tipo? Tipo, a mulher quer fazer... Não, né? Só assim, tem algumas mulheres que a gente chama de alto risco para câncer de mama, que são aquelas que possam ter eventualmente alguma doença que já teve na mama, ou um familiar muito
com doenças de câncer de mama muito relevantes, por isso que existe um cálculo de risco para essa população, e que às vezes pode ser necessário algum exame antes dos 40 anos. A mamografia não é o melhor para antes dos 40 anos, às vezes precisa de uma ressonância, um exame mais específico. Sim. Mas, no geral, para todo mundo, é a mamografia a partir dos 40 anos. Certo. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. A Priscila de Nova Lima está perguntando aqui, doutor, ó. Tem uma filha de 9 anos. Quando deve ser a primeira consulta com a ginecologista? Isso varia um pouco, né? Não precisa ser necessariamente logo que menstrua, antes de menstruar, não tem uma idade certa. Mas a menina, quando ela começa a ter um desenvolvimento dos caracteres sexuais, que começa a ter pelinho na região íntima, começa a ter aumento da glândula mamária, ou vem mesmo a menstruação, talvez seja o momento ideal para a gente iniciar essa conversa, né? Muitas mães já têm essa intimidade maior com as filhas, conseguem explicar algumas coisas, mas muitas também ficam um pouco inseguras para explicar as coisas para a criança. Então, às vezes, essa avaliação inicial, nesse momento que ela começa a ter alguma coisa de desenvolvimento dos caracteres, ou começa a ter a menstruação, é importante para ter um esclarecimento de dúvidas, para ver se está tudo certinho, e após isso, às vezes vai demorar para ela precisar voltar ao ginecologista, né? Mas esse início, talvez seja o momento para a gente tirar algumas dúvidas, tanto da mãe como da criança. Tá certo. Muito obrigada, viu, Priscila, pela sua participação. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Não sai daí que o tema é importante, hein? Olá, voltamos com o nosso segundo bloco do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h18 e eu estou batendo um papo com a doutora Priscila, que é médica ginecologista e obstetra, com o tema Empoderando Mulheres Empreendedoras, Cuidados com a Saúde e Prevenção de Doenças. Então, fique ligadinho aí que a gente tem muita coisa ainda para conversar com vocês. E eu quero mandar um abraço, um beijo para nossos ouvintes que estão entrando aqui. São João da Boa Vista, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Salvador, Bahia, Itabaiana, Sergipe, Valença, Bahia, São Vicente, em São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina e Goiânia, Goiás. Um beijo e um abraço para vocês, que bom ter vocês por aqui. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, mensagens, alguma sugestão, mandar um alô, DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Então, vamos voltar aqui com um bate-papo com a doutora Priscila. Bom, doutora, a gente falou, né? Você falou sobre a questão dos cuidados básicos da mulher, as orientações em relação ao câncer de mama. Quais são os sintomas, ainda falando nessa questão da prevenção, né, do rastreamento, em relação ao câncer de colo de útero? O que as mulheres devem estar atentas? Tá, então, sobre o câncer de colo de útero, ele também é um câncer aí que mata, infelizmente, bastante mulheres ainda no Brasil, né? A quarta causa de morte por câncer no Brasil ainda é o câncer de colo de útero. E esse, ainda mais do que o da mama, é um câncer que é quase mais de 95% das vezes é curável, se descoberto em estágios iniciais, né? E a gente tem um exame super difundido aí, que é o tal do preventivo, ou o exame do Papa Nicolau, que é o exame que a gente faz para todas as mulheres que têm vida sexual ativa, acima dos 25 anos, né, pelos critérios do Ministério da Saúde, até 59, 60 anos, feito de forma aí anual. Existe, se vierem dois exames normais, você pode fazer a cada 2 anos, mas ele é feito de forma rotineira, justamente para a gente detectar aquelas lesões iniciais do câncer de colo de útero, né, que são totalmente microscópicas, que a gente só tem alteração na célula, não dá para ver. Já temos uma pergunta aqui já sobre esse tema, A Bia de Belo Horizonte disse assim: tenho 41 anos e a minha tia acabou de descobrir um câncer de mama, né, em relação ao outro ponto que a gente estava conversando. Nunca teve caso na família até agora, eu devo me preocupar? Bem, eu acho que você deve se preocupar se os seus exames estão em dia. Então, se não tiver, já vai correndo para fazer, né? Ter uma tia só com câncer de mama, sem outros casos na família, não é um critério maior para risco de câncer de mama para você, né? Então, tem que avaliar direitinho
quantos anos tinha sua tia, quais as doenças que ela tinha, enfim, todo o histórico dela, inclusive o tipo de câncer que ela vai ter quando fizer o tratamento, tem o tipo da biópsia, para ver se realmente teria um maior risco para os familiares, e normalmente os familiares diretos. Então, se ela fosse sua mãe, por exemplo, talvez tivesse mais risco. Sendo tia, e sem outros casos, menos risco. Mas eu tomaria mais cuidado se o meu exame está em dia, no seu caso. Exatamente. Então, mulher, quando os seus exames estão em dias, né? Eu acho que aí é muito mais tranquilo. Agora, se está muito tempo sem ir, já corre lá, já faz, né, seus exames para ver se está tudo bem. E, doutora, tem uma outra coisa também, porque a gente falou aqui do câncer de mama, do câncer de colo de útero, e tem outra coisa também que dá muito em mulheres. Inclusive, você fala também no seu Instagram, é o mioma. O mioma. Eu vou até dar um depoimento aqui, tá? Sim. Tive mioma, foi em 2013, acho que foi 2013 que eu tirei o mioma do útero. E, assim, assim, eu descobri, foi em cima, assim, e aí eu tive que fazer as cirurgias preces, porque já estava numa situação complicada, até de hemorragia e tudo mais. Então, assim, é por isso que eu estou perguntando também, porque pode ter muitas mulheres que também, né, não sabem, né, do mioma, que o mioma existe, eu também não sabia. Fui descobrir o negócio em cima, então, assim, até queria saber para poder alertar também as mulheres em relação a isso. Exato. Mioma é super comum, tá? Um monte de mulher vai ter mioma durante a vida, e a maioria não vai ter problemas com este mioma. Porque se for um mioma muito pequeno, que não causa sangramento, não causa aumento de cólica, não tem problema, porque ele é benigno, né, não vira câncer, então a gente pode só acompanhar, né? O exame que a gente faz para acompanhar os miomas, normalmente ultrassom transvaginal, ou ultrassom e ressonância, que não tem relação, mas dá para a gente fazer esse acompanhamento. Agora, o mioma também é uma das causas frequentes de queixas, né, no consultório. Então, muitas mulheres têm muita cólica, muitas mulheres têm sangramento, podem ter hemorragia, anemia. Então, por isso que a gente precisa tratar, né? E aí, o tratamento é muito individual. Tem mulheres que a gente vai conseguir tratar só com medicação, né? E tem mulheres que vão precisar de cirurgia, e não são poucas. Exato. Eu fui uma dessas, graças a Deus deu tudo certo, mas é complicado, né? Porque, assim, a cirurgia que eu fiz na época, ela não foi, por exemplo, porque tem aquela, na verdade, a cirurgia ela foi como se fosse uma cesariana, na época que eu fiz, né? Tava meio grande e tal, e o médico optou por isso. Então, assim, mas é o que a gente precisa se cuidar, né? Precisa ver, porque muitas vezes você está deixando aí, né? E as coisas podem acontecer do nada e você nem ficou um tempo sem ir e já pode ter alguma outra coisa, né? Às vezes tem sangramento aumentado já faz tempo, nunca foi ver por que tem isso, acha que tá tudo normal, né? E às vezes tem coisas que a gente realmente não consegue ver só olhando para o nosso corpo. A gente realmente precisa dessa avaliação individual. Mas nem todo mioma a gente precisa de cirurgia, né? É importante falar isso. Mas precisa ter esse acompanhamento, porque mesmo um mioma pequeno, ele pode sofrer crescimento aí ao longo do tempo e necessitar de um tratamento a mais. Ah, legal, legal. Bom, então, continuando aqui, doutora, as empreendedoras, né? Voltando para as empreendedoras, porque muitas vezes elas estão tão focadas no trabalho, como eu disse no início, né? Em fazer a sua empresa acontecer, né? Muitas vezes esquece de ter uma vida saudável, né? Ou seja, não só na parte da saúde física em si, mas saúde mental, enfim, várias questões aí. Mas pensando em hábitos saudáveis, e aí pensando na saúde íntima da mulher, quais seriam esses hábitos saudáveis que uma mulher precisa ter? Quando a gente foca nos hábitos saudáveis para a saúde íntima, então, a primeira coisa é que a gente tem que avaliar como estão os cuidados de higiene. Ninguém está falando aqui que ninguém faz higiene, mas às vezes faz da forma errada, né? A região genital, ela é uma região sensível que precisa de alguns cuidados que não é a mesma coisa do que com o rosto, com o corpo em geral. Então, assim, a gente tem que observar como que a gente está fazendo a limpeza das nossas roupas íntimas, das nossas calcinhas, né? Se está usando muito sabonete, sabão em pó, maciante, todas essas coisas, só para ficar cheirosa, né? Exato, que às
vezes podem causar mais processos de inflamação, de alergia e causar desconforto na região íntima, né? Então, essa limpeza é fundamental para ver sempre com um sabonete neutro, evitar de lavar junto com as outras roupas, né? São coisas importantes para a gente fazer. Na secagem da calcinha, a mesma coisa. Não adianta deixar lá do banheiro, né? Que acaba sendo um ambiente muito úmido, que tem maior proliferação de bactérias. Então, precisa secar num ambiente ventilado, né? Ou sob o sol, para poder secar direitinho, não tem problemas. E, além disso, né, a gente tem que tomar cuidado, evitar fazer uso de duchas vaginais, que é um negócio super frequente que o pessoal faz, e que isso vai eliminar as bactérias boas que a gente tem na flora vaginal, aumentando chance de infecção, né? O uso de sabonete íntimo não é proibido, mas não é necessário, né? A gente pode lavar a região íntima apenas com água, sem nenhum problema na hora do banho. Ver como a gente está fazendo a limpeza e higiene após ir ao banheiro, fazer xixi, fazer popô, principalmente, né? Pode haver uma contaminação. E ver direitinho como que a gente está fazendo com a nossa relação sexual. Está utilizando preservativo para evitar doenças, evitar infecções, né? Para a gente poder ter um sexo seguro e também ter essa melhora, redução aí de infecções genitais. Certo. Então, veja, mulheres, olha só, coisas aí que você tem que colocar na sua rotina, né? E quando você falou sobre a questão da higiene íntima, de não precisar necessariamente usar o sabonete íntimo, né? Que só com a água você já faz higienização. Mas se pensando eu gostaria de usar um sabonete íntimo, qual que seria o mais indicado? A gente tem que observar bem nos sabonetes íntimos o pH desse sabonete, tá? Porque a vagina, ela é um ambiente que ela tem um pH mais ácido, justamente por conta dos lactobacilos que produzem ácidos e deixam aquela região num pH adequado. Quando a gente tem um sabonete íntimo com um pH entre 5 e 6, ele é mais adequado para a região vaginal. Então, se tiver um pH diferente disso, um pH mais básico, acima de 6, ele pode prejudicar a região vaginal ao invés de ajudar. E também tem que tomar cuidado, porque muitos desses produtos acabam tendo substâncias para dar cheiro, hidratantes e coisas que às vezes podem causar algum tipo de alergia mesmo na pessoa, né? Então, por isso que pode usar, tem gente que gosta e não é proibido usar, mas a gente tem que usar com moderação, não é usar toda vez que vai fazer xixi, vai lavar com sabonete, né? Deixar para a hora do banho. E realmente, sem excessos, sem movimentos bruscos, e o principal mesmo é a água, porque a região vaginal, ela é muito sensível por conta das bactérias que tem lá. Entendi. Outra dúvida também que eu vejo muitas mulheres terem é em relação a protetores diários. E esse protetor diário, isso aí causa algum certo tipo de infecção, alguma coisa, ou melhor não usar, ou se a mulher poder usar, usa, mas não com tanta frequência? Tudo que a gente deixar a região íntima mais abafada é pior, né? Então, por isso que fala-se muito de usar calcinhas mais de algodão, porque a trama natural, ela dá um arejamento maior da região íntima, né? Evitar usar roupa muito apertada, deixar realmente abafada a região vaginal. E o protetor íntimo, ele vai fazer exatamente isso, ele vai reduzir essa troca de ar ali, da região íntima, né? Então, se puder não usar, melhor, né? É sempre melhor. Agora, tem gente que se incomoda um pouco com a própria secreção vaginal e prefere fazer a utilização do protetor diário. Então, se você estiver nesse caso, você tem que escolher bem o tipo de protetor que você vai utilizar. Exatamente. Aqueles com uma cobertura mais de meio plástico por cima são piores, porque eles vão reduzir esse arejamento da região íntima, né? Então, usar aqueles que sejam para mais sensíveis, com menos cheiro, nada de perfume, né? E que tenham menos essa cobertura mais plástica por cima, e usar o menos frequente que você conseguir. Acho que esse é o ideal.
Tá certo. Olha só, mulheres, dicas valiosas aí para vocês que estão ouvindo. Se vocês não tinham esse conhecimento, olha só, protetor diário pode, mas tem que ver qual que seria o mais adequado. Da mesma forma, o sabonete íntimo. Então, quer dizer que não quer dizer que não pode, mas você precisa saber exatamente aquilo que faz sentido, né? Aquilo que realmente não vai causar nenhuma infecção nem nada aí na sua região íntima. Bom, agora é 12h31. Nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Estamos aqui com a doutora Priscila, batendo um papo super importante aqui para nós mulheres, empoderando mulheres empreendedoras, cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, aproveita, ó, DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Agora é 12h38. Eu quero mandar um abraço e um beijo para os nossos ouvintes que entraram agora. Califórnia, Estados Unidos, Rio de Janeiro, capital, São Carlos, São Paulo e Barra do Piraí. Piraí, isso mesmo, Rio de Janeiro. Um abraço, um beijo para vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui, tá certo? Então vamos continuar o bate-papo aqui com a doutora Priscila. Então a gente já falou sobre vários pontos importantes, a doutora já falou sobre câncer de mama, câncer de colo do útero, sobre cuidados básicos que a mulher deve ter, né? São várias coisas importantes aqui que já foi tratado. E agora a gente falando sobre saúde íntima, né, doutora? Quais os cuidados que a mulher deve ter se de repente tiver algum sinal de que algo não está bem? O que ela tem que se preocupar? Tá. Bem, então vamos começar aí alguns sinais e sintomas. Então, a gente falou bastante quando tem que vir de rotina mesmo, né? Mas tem algumas coisas que são alerta, que precisa eventualmente passar numa consulta aí extra, se consultar ou procurar algum médico para poder avaliar direitinho. Então, dos corrimentos vaginais, né? Então, o que não está normal e que precisa eventualmente aí ser avaliado? Quando a paciente começa a ter um corrimento com ardência, com coceira, né? Um corrimento que está numa coloração diferente, mais amarelado, com um odor forte, a gente sempre tem que excluir algumas infecções genitais que podem aparecer, né? Tanto como uma vaginose bacteriana, que é um corrimento aquele famoso que tem um odor bem forte, um odor de peixe, ou mesmo uma candidíase, que é um fungo vaginal que pode se proliferar e causar bastante irritação, bastante coceira, e tudo isso tem tratamento específico. Então, por isso que, se está acontecendo, precisa procurar, né? Outros sintomas comuns da parte urinária, né? Mulher tem infecção urinária, é comum ter. Então, quando tem dor para urinar, ardência para urinar, né? Aquela dor, toda vez que sente que a bexiga está cheia, pode ser um indício de uma infecção urinária, né? Ou mesmo para aquelas mulheres, às vezes, que tosse, espirra, escapa xixi, né? Que é uma coisa que, às vezes, o pessoal tem até vergonha de falar, porque é incômodo, mas que pode ser aí algum grau de incontinência urinária, que é um problema que a gente tem bastante gente que tem isso, e que é super incômodo e precisa de um tratamento, né? Então, quando acontece isso também, não é algo comum. E aí, pensando nos sintomas mais internos, vamos dizer assim, né? Sim. Então, quando a paciente tem muito sangramento na menstruação, muita cólica, além dos miomas, como a gente falou no outro bloco, tem outras doenças que podem causar isso, né? Então, a gente precisa avaliar direitinho. Até a famosa aí que todo mundo já, hoje em dia, já ouviu falar, que é a endometriose, é uma doença super silenciosa, né? Que muitas mulheres acabam demorando para fazer o seu diagnóstico, mas que começa justamente com esses sintomas de cólicas intensas que não melhoram, né? Uma dor na relação sexual que a paciente tenha, que relação sexual não é para ficar tendo dor intensa. Então, se isso está acontecendo, precisa de uma avaliação mais detalhada, da gente ver se tem realmente alguma coisa que justifique essa dor e vai incomodar bastante aí você. Então, quer dizer, são várias questões aí, né? Se alguma coisa não está normal, é importante procurar um médico.
né? Porque é aquela coisa, às vezes acha que, não, é só uma dorzinha, essa dor vai crescendo, 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 você vai deixando para outro dia, né? Porque, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e vou deixando a saúde para depois. Então, é muito importante. E quando você sentir que algo não está bem, procurar o médico. E, doutora, falando em questão do período menstrual, principalmente, né? Essa questão da dor menstrual, principalmente no período mesmo que a mulher está, né, nesse período, é normal? Porque, assim, é normal a mulher ter cólica? Porque tem mulheres que falam assim, nossa, eu não tenho cólica nenhuma, parece que eu nem estou menstruada, né? Sim. Parece que eu nem tô... E tem mulheres que rolam na cama de dor. Exato. Né? As sortudas são as que não têm cólica, né? Que pelo menos as sortudas, que não é o meu caso, eu estou dizendo. Não é o caso da maioria, viu? Exatamente. Aí tem essas sortudas, assim, que não tem cólica, vem o sangramento e é bem tranquilo. Então, dor é algo muito subjetivo. Né? Então, cada pessoa, às vezes, da mesma cirurgia, uma pessoa vai de um jeito, outra pessoa vai do outro. É a mesma corte, vamos dizer assim. Mas a dor tem um caráter subjetivo. Agora, quando que a gente tem que desconfiar que aquela dor começa a não estar normal, né? Então, a gente tem que avaliar o quanto aquela dor vai te atrapalhar nas suas atividades normais, né? Então, pensa assim, eu tenho uma cólica, mas eu tomo um analgésico, faço uma bolsinha quente na região pélvica, e eu consigo continuar trabalhando, eu vou na escola, na faculdade, eu faço meu curso, eu faço meu trabalho em casa, tá tudo bem. Essa é uma dor que, apesar da paciente relatar que ela tem cólica, é uma dor que não está atrapalhando a vida dela, né? Ela consegue fazer as atividades. A partir daquele momento que a pessoa tem uma cólica, que toda vez que ela menstrua, ela não consegue ir trabalhar, ela não consegue ir para aula, ela tem que ir para um pronto-socorro fazer uso de medicação, porque às vezes só o que toma em casa não é o suficiente. Porque na veia, né? Exato, aí tem que fazer na veia e tudo mais. Tem que parar e pensar, essa dor não está normal. Pode ser, isso é muito comum em adolescente, né? Adolescente, quando começa a menstruar, às vezes tem bastante dor. E às vezes é um processo de adaptação mesmo. Mas, se isso persiste, precisa ser investigado. Porque, por exemplo, a endometriose que a gente falou, ela começa assim, muitas vezes, né? O paciente tem muita cólica, mas aí falam, quando casar, passa. Né? Pois é, bem essa mesmo, é verdade, famosa. Exato, verdade. Essa é a frase famosa. Quando casar, passa, não, vai melhorar. E vai deixando isso. E às vezes realmente tem uma causa para aquela cólica tão intensa e que a gente está sem tratamento e isso acaba prejudicando muito a qualidade de vida dessa mulher, que vai deixar de produzir naquele período, que vai deixar de fazer as suas atividades de lazer porque não consegue fazer. Então, isso é um sinal de alerta mesmo. Eu falo porque tem muitas mulheres realmente que reclamam, né? Que tem, na minha família, por exemplo, tem mulheres que quando ficam nesse período, né, vai para o médico, porque senão não consegue fazer mais nada. Né? Então, assim, veja que também, eu acho que isso tem uma questão com a hereditariedade, isso, ou não? Essa questão de ter dor. Isso é bem variável, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem que descobrir a causa dessa dor, né? Então, em causas, por exemplo, de endometriose, a gente tem um componente genético, mas tem muitos outros fatores que não têm a ver com a parte genética, que tem a ver com questões pessoais mesmo daquela mulher. Então, não tem muito a ver, assim, simplesmente com a parte genética. O importante é a gente pesquisar essa mulher para entender por que ela está tendo tanta dor, se tem alguma coisa que está causando, porque às vezes, tratando essa causa da dor, a gente já consegue melhorar muito a qualidade de vida dela. Dá para falar que vai zerar a dor da cólica dela da menstruação, mas a gente sempre quer que essa cólica fique num nível aceitável, em que não vá atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Exatamente. Então, mulheres que aí tem muita cólica, que não tem muita cólica, cada uma, né, tem um organismo, cada uma é um corpo. Então, assim, se você tem, né, é muita dor, tem que ir investigar o que é e o que pode estar acontecendo, né? E se, como bem a doutora disse, se a dor está te impedindo de ter uma qualidade de vida, está te impedindo de trabalhar, de estudar,
não está bem. Então, tem que ver o que é para poder normalizar isso, né? Então, gente, e doutora, para a gente terminar esse bloco, em relação, a gente falou sobre os cuidados e hábitos saudáveis da mulher em relação à saúde íntima, né? Mas em relação, assim, no dia a dia, né? Porque a gente fala muito de exercício físico, né? Naquela coisa toda. Muitos até ainda falam assim, se você... Essa daí eu já ouvi, não sei se você tiver com cólica, vai fazer exercício físico que passa. Não sei se você já ouviu essa. Mas, assim, eu pensava assim, mas, gente, eu tô morrendo de cólica, se eu for correr ou fazer qualquer exercício, não consigo nem sair da cama, como é que eu... Mas então, quais hábitos, assim, não necessariamente da saúde íntima, né? Mas que a mulher precisa ter também já em relação, né, a tudo isso que é inerente ao corpo da mulher, né? Que está ligado a esses hábitos de saúde íntima. Sim, não adianta, né? O corpo, ele é uma máquina completa. A gente não pode tratar só o dedinho e o fio do cabelo, que o restante não vai funcionar adequadamente. A gente tem que tratar tudo. A atividade física para melhorar a cólica, isso é interessante, tem até a minha experiência pessoal aí, que eu sempre tive muita cólica, eu fui investigar e tudo mais, mas hoje, realmente, quando eu tô com mais cólica naquele período menstrual, eu não vou conseguir fazer atividade física, ou às vezes você vai fazer e vai fazer uma forma resumida, né? Reduzida em relação ao que você está acostumado a fazer. Mas a atividade física de forma regular, não é no período no menstrual, né? A atividade física de forma regular, ela é um dos tratamentos para dor, com certeza. Ela vai te melhorar, não é um mês que você fizer, é ao longo da sua vida, você fazendo atividade física, você vai fazer várias modulações do seu corpo, e isso vai reduzir a dor, sim, a longo prazo. Mas a gente tem que entender que todos esses hábitos de vida que a gente fala, uma saúde melhor, eles não são automáticos, né? Eles são igual o investimento, né? Não adianta você guardar R$100, não vai fazer diferença naquele mês, mas se você guardar R$100 todos os meses, quantos anos, você vai fazer um depósito bom e vai ter uma boa renda depois. Hábito de vida é exatamente a mesma coisa. Não adianta você comer saudável um dia e depois outros dias você botar o pé na jaca mesmo. Exatamente. Você vai precisar fazer essa dieta de uma forma consistente, uma dieta saudável com alimentos mais naturais possíveis, por um longo prazo. A atividade física é da mesma forma. Você vai precisar fazer para você ter os benefícios da atividade física para você de uma forma consistente, por um longo prazo, né? Então, muita gente quer um remédio milagroso, às vezes para tratar um problema, e mudar os hábitos é muito mais difícil, né? Exato. Só que isso, com certeza, vai fazer diferença na sua vida. É minha experiência própria. Eu tenho muito menos cólica do que eu já tive antes da minha vida, porque nesses últimos 2 anos eu resolvi investir na minha saúde. Sim, sim. Então, depois, igual eu falei no começo, do equilíbrio, que para mim foi esse ato de empreendedorismo, foi justamente para poder cuidar da minha saúde também. Saúde, né? Exatamente. Tá certo. Vejam, mulheres, olha tanto de coisa que a gente ouviu da doutora hoje aqui em relação à saúde, mas também é você ter hábitos saudáveis, que é praticar exercício físico, né? Então, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, então é preciso manter a consistência, né? É preciso manter a constância naquilo, para que isso, esse investimento, né? No final, ele realmente dê resultado. Agora, são 12h51, a gente vai para o próximo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E estamos batendo um papo aqui com a doutora Priscila sobre o tema Empoderando Mulheres Empreendedoras, cuidados com a saúde e prevenção de doenças. Então, nós falamos muito aqui sobre temas importantes para vocês. Então, a doutora falou várias coisas aqui que vocês, mulheres, precisam estar ligadas aí para não deixar que nada possa causar aí um problema para você futuro. Agora é 12h58. Quero mandar um abraço e um beijo aqui para o pessoal que entrou: Petrópolis, Rio de Janeiro, Birigui, São Paulo, Curitiba, Paraná, Lagoa Preta, Bahia, Santos, São Paulo. E temos mais uma pergunta aqui para a gente finalizar o programa, da Raquel. Ela não disse a cidade, mas ela mandou uma pergunta aqui. É verdade que cigarro pode dificultar a mulher a engravidar ou ter problemas na gestação, doutora? Sim, por favor. Vamos lá. Cigarro, não, porque
é só prejudicial, né? Uhum. Pode sim aumentar as taxas de infertilidade, ou seja, a dificuldade para engravidar. Uhum. E na gestação, sempre que está grávida, a gente proíbe cigarro, né? Uhum. Lógico, ai meu Deus, eu preciso do cigarro, vai ser difícil parar assim de uma hora para outra. Muitas mulheres, pelo próprio estímulo da gestação, conseguem parar, o que é ótimo. Sim. E, às vezes, quando não consegue sozinha, a gente tem algumas medicações, o próprio adesivo de nicotina, algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar você nesse processo. Mas cigarro na gestação aumenta risco para gestação, aumenta risco de insuficiência da placenta, trazendo problemas para o crescimento do bebê, para o desenvolvimento do bebê. Então, por favor, cigarro não, e quem precisar de ajuda, por favor, procure um médico para auxiliar nesse processo de parada. Isso aí. Obrigada, doutora, pela resposta. Raquel, então, a doutora respondeu para você, cigarro não, tá? Então, vamos lá. Priscila, doutora, já estou falando Priscila, doutora Priscila, enfim. Eu queria te agradecer por você, né, ter tido esse tempo disponível aqui para estar com a gente aqui no programa Elite Rosa. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação em trazer temas que realmente enriquecem, né, a informação para a mulher. Não só mulher empreendedora, eu falo mulheres empreendedoras, porque a mulher, de alguma forma, é empreendedora, né? Então, por isso que eu falo mulheres empreendedoras, mulheres protagonistas, mas que elas possam, né, a partir de várias conversas que a gente traz aqui, para que elas comecem a ficar ligadas em determinadas situações que muitas vezes ela não está antenada naquilo. Então, é trazer esses temas justamente para gerar conscientização para essas mulheres. Então, eu quero te agradecer por você estar aqui, para falar sobre um tema tão importante que é a saúde da mulher, né? E é o maior patrimônio nosso, a nossa saúde. Então, veja, sem saúde você não faz nada. Então, eu queria te agradecer, queria que você passasse seus contatos, né? Para que as mulheres possam entrar em contato com você. Então, fica à vontade. Muito obrigada aí pelo convite, agradeço muito. Acho que discutir esses temas são muito importantes mesmo para o nosso crescimento. Espero ter ajudado um pouquinho, contribuído com vocês. Bem, eu estou nas redes sociais, o Instagram é doutora_DRA, Priscila Barbosa, eu posto bastante conteúdo lá, podem mandar dúvidas, perguntas. Eu atendo em São Paulo, mas faço consultas online também para quem estiver à distância, né, tem bastante gente de fora. E lá no Instagram tem os contatos do consultório, atendo em São Paulo. E tem um site também, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que é priscilabarbosa.med.br. Lá também tem todas as informações de locais de consulta e você pode mandar alguma pergunta também. Muito obrigada. Tá certo. Eu que agradeço, doutora, por você estar aqui, por ter, né, trazido tantas informações para a conscientização em saúde da mulher. Muito obrigada de coração e que você possa estar mais vezes aqui também. Tá certo? Muito obrigada. Bom, e assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de me seguir também, @Fabisama, ou no LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres, que quando estão juntas, né, são ainda mais fortes. Então, nada pode parar. As mulheres são imparáveis. Então, espero você na próxima semana. Um forte abraço e até mais. E muito obrigada. Tchau, tchau, doutora. Obrigada, Rádio. Até mais.